Bem, pessoal, deu uma mudada rapidinha aqui de ambiente, né? Porque tem muita zoada ali perto do meu escritório. Oficina, compressor e outras coisas acontecendo. Não dá pra gravar ali agora, nesse momento, tá? Mas é um vídeo para responder aqui ao pastor Marcos Kojima, que mais uma vez, não é? Está cooperando com o nosso canal aqui, comentando, tá bom? E muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, tá certo? Ele pergunta aqui, pastor Ademir, gostaria de saber o posicionamento reformado em relação ao culto individual ou pessoal e o culto coletivo. Ele fala: o ponto de partida da minha indagação encontra-se, e coloca alguns textos aqui, né? Êxodo 20, verso 15, Juízes 3, verso 6, Mateus 4, verso 10 e Romanos 12, verso 1. Antes de tudo, compreender o seguinte, irmão, e demais irmãos, né? Nós temos, como cristãos reformados, nós temos uma teologia muito sólida, muito robusta acerca do culto. Inclusive, o assunto do culto para nós, ele é realmente muito importante, mas muito importante mesmo. Alguns têm uma visão meio estranha sobre os reformados, não é? Por conta de alguns debatedores de internet. Imaginam que nós vivemos o tempo todo debatendo e brigando, não é? Sobre questão de predestinação e de eleição. Isso é estranho, né? Isso é engraçado até, porque nós assistimos essas coisas de longe, né? Nós não estamos nos envolvendo nesse tipo de debate, que para nós não tem tanta relevância viver debatendo sobre se o homem é predestinado ou não e etc. Não é? Tá certo que é a doutrina da salvação, é a isso que nos referimos, mas não é isso que realmente nos identifica como reformados. Isso é só uma parcela, tá bom? É só, pensando nos 5 pontos, são só 5 tulipas de um grande, imenso e belo jardim de tulipas, tá certo? Então, o que é central a nós, na fé reformada, é a teologia da aliança. Isso realmente é algo muito essencial e é da onde podemos compreender todo o desenvolvimento teológico dos reformados. Inclusive, quando pensamos em teologia da aliança, não é? É nessa teologia que vamos compreender, por exemplo, a eleição, predestinação, o propósito disso, então, não é, para a consolação da igreja. E também é a partir da teologia da aliança que nós iremos compreender, por exemplo, né? Miyagi, o gato apareceu aqui agora. Valeu, Miyagi, viu? Tá fazendo o que aí, rapaz? Então, a partir da teologia da aliança que nós vamos compreender, por exemplo, a questão da vida familiar, a importância da família, como a família deve ser valorizada, amada, cuidada, educada no caminho do Senhor, não é? E também nós vamos compreender exatamente as questões do culto solene, tá bom? Então nós, sim, observamos como reformados, não é? A diferença, é claro, entre culto individual, culto pessoal e culto coletivo, tá certo? E até pensando em termos de importância, não é? Em termos de, digamos assim, talvez prioridade. Não que nós venhamos entender, por exemplo, o culto pessoal, digamos assim, como sendo algo trivial. Não é? Não, pelo contrário, nós compreendemos o culto pessoal como sendo algo absolutamente relevante, importante, necessário, não é? Eu digo extremamente necessário, certo? Mas nós damos uma ênfase maior ao culto coletivo, não é? Porque é do culto coletivo que nós recebemos, que sai no caso, não é? As bênçãos necessárias para que nós possamos cultuar a Deus durante a semana, tá? Então, a ideia é o seguinte: é observar, por exemplo, o princípio de que Deus ele chamou um povo, não é? E a santa convocação, que é o culto solene, é algo muito central na vida do povo de Deus. Nós podemos pensar na estrutura, por exemplo, em como o povo se organizou no deserto, ou mesmo quando chegaram a Jerusalém, não é? E como a ideia do tabernáculo ou do templo era tão central na vida do povo de Deus. Todos se deslocavam, já na época onde o reino estava estabelecido, de suas províncias e cidades longes, não é? Para irem a Jerusalém e então oferecerem a Deus seus sacrifícios no templo. Então isso mostra como o culto coletivo, não é? O culto que é a santa convocação, tem primazia no meio do povo de Deus. Tem suma importância. Porque ali Deus fala com o seu povo, não é? E esse é o relacionamento pactual que nós temos com Deus. Deus fala com o seu povo. Não é um tipo de tratamento individual, não é? Mas é Deus falando com o seu povo. Obviamente nós temos benefícios individuais de tudo isso aí, não é? Claro, somos edificados pessoalmente com relação a isso, mas Deus está chamando o seu povo, não é? Está falando ao seu povo nesse relacionamento e diálogo pactual. Deus está falando e o seu povo está reunido, respondendo ao Senhor Deus. Respondendo com orações, com cânticos, etc. Ouvindo a palavra de Deus, não é? E é a partir disso que acontece
desse santo encontro de Deus com o seu povo, no primeiro dia da semana, no domingo, não é? É que nós recebemos todo o alimento necessário, a palavra do Senhor, o próprio Cristo, por meio de sua palavra, falando à igreja para nos consolar, para nos exortar, nos chamando a atenção, não é, para a fidelidade, para buscar o Senhor, e a partir disso, não é, que o culto individual ele vai ser necessário, não é, e ele vai ter realmente sentido, entende? É aquilo que nós ouvimos no domingo, aquilo que nós vivenciamos na comunhão, que estaremos cultivando em nossas casas, com nossas famílias, não é, e pessoalmente falando. Meio que encaramos o culto pessoal como um treinamento, digamos assim. Estamos, ao mesmo tempo que a partir do culto no domingo, né, o culto coletivo, desfrutando dessas bênçãos durante a semana, mas também ao mesmo tempo no que nós praticamos o culto pessoal, não é? Os nossos momentos devocionais, o culto doméstico, que é algo muito necessário, certo? Nós estamos ali ao mesmo tempo treinando, aquecendo os nossos corações com a palavra de Cristo. Podemos lembrar aí dos discípulos no caminho de Emaús, não é? Que Cristo expôs, a partir de Moisés, dos profetas, começou a expor as escrituras para eles. E quando chegaram a um determinado local, não é? E à mesa Cristo partiu o pão e deu graças, eles lembraram a cena da ceia, lembraram, e então comentaram um com o outro. Não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras, então nós vamos, a cada dia da semana, na leitura, na reflexão da palavra, nas orações dos cânticos, não é? Ouvindo a palavra de Deus, nesses cultos pessoais e domésticos, digamos assim, nós vamos tendo o nosso coração aquecido pelo Senhor, não é? E vamos sendo preparados. E nisso vai nascendo realmente o desejo de adorar a Deus. E basicamente por conta disso, por essa preparação na semana, por esses cultos pessoais, não é? Em família, é que nós estaremos realmente preparados, não é? Com o coração desejoso de adorar a Deus. Acaba que o culto coletivo é também uma consequência do culto particular, ao mesmo tempo é a base para o culto particular. Entende? O culto coletivo, digamos assim, é o nosso ponto de partida para uma adoração individual a Deus, mas também é o objetivo de nossa adoração particular a Deus. Entendeu? É como se fosse realmente no centro está o culto particular, o culto solene, não é? O culto coletivo está no centro, mas estando no centro, ele é o nosso ponto de partida e também o objetivo, não é? Desse nosso treinamento, do nosso culto particular, nosso culto pessoal. Entende? É assim que nós entendemos como reformados. Isso realmente mostra que existe uma relação de importância, existe. Inclusive, por exemplo, observando o Salmo 87, não é? É um texto realmente fabuloso que nos mostra muito disso. Não é? Tem princípios aqui realmente muito ricos. Eu só vou ler um pouquinho do Salmo, mas eu vou deixar aqui na descrição a palestra do reverendo e doutor Joseph Piper, certo? Um grande reformado, um homem que tem realmente procurado expor com fidelidade a Escritura Sagrada. Ele faz uma palestra, não é, de título Sola Ecclesia. Estamos acostumados, por exemplo, com os 5 solas da Reforma Protestante, mas meio que são máximas divulgadas e que a cristandade protestante, digamos assim, tem mais conhecimento sobre esses 5 solas, mas há um sola, não é, que foi meio que ocultado para muitos protestantes, justamente pelo abandono da confessionalidade, porque aqueles que realmente são confessionais sabem muito bem desse outro sola que não é mencionado geralmente, não é, nos círculos evangélicos. Então, que é o sola ecclesia, ou seja, como cristãos reformados, nós compreendemos, não é, que não há salvação fora da igreja. Não é? E com isso nós estamos dizendo que não há salvação fora da nossa denominação ou instituição ou confederação. Nada a ver com isso, certo? Estamos falando que não há salvação fora de Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, fora da igreja, não é cristã, a igreja de Cristo, não há salvação. É nesse sentido. Não é? E nisso nós podemos compreender a ênfase que existe na questão do culto, não é? Do ajuntamento do povo de Deus, da vida em comunhão, não é? Da vida em comunidade. Salmo 87 nos diz: seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Quando o Salmo realmente é lindíssimo, né, dando ênfase a Jerusalém e ao templo nesse sentido, e mostrando realmente como Deus ele centraliza essa questão de Jerusalém naquele período, justamente porque Jerusalém era o centro da adoração. Para que houvesse culto verdadeiro, pactual, não é? Digamos assim, Deus convocava o seu povo de todas as regiões de Israel.
e todos saíam, não é, para Jerusalém. Então Jerusalém é um símbolo da igreja, digamos assim. É um símbolo e o centro da adoração, certo? Por isso havia todo esse foco, esse destaque, tá? Então, observando, por exemplo, essa questão, eu quero deixar então recomendado para o irmão, eu vou deixar aqui o link, tá bom? Da palestra do Dr. Joseph Piper, não é? Piper, sobre sola ecclesia. Então assista, tá bom? Aprenda um pouco mais aí sobre nessa palestra. E depois, se quiser comentar mais no vídeo, depois de assistir a palestra, seria muito legal, tá bom? Então, basicamente, é isso que nós pensamos com relação ao culto pessoal, como algo necessário, mas extremamente necessário, não é? E reconhecemos que sem uma vida devocional ativa, não é? De culto realmente pessoal, não tem como um cristão ele sobreviver nesse mundo que tem tantos manjares, tantos convites para fazermos aquilo que é mal e nos afastarmos de Deus, que o culto no domingo não é suficiente. Ele é central, mas não é suficiente. Então, temos que olhar para o dia do Senhor, no culto no domingo, não é? Como sendo algo central, necessário, como sendo aquela adoração, não é? Que observamos, por exemplo, no Salmo 87, o Senhor ama as portas de Sião, não é? Referência a Jerusalém, não é? Mais do que todas as habitações de Jacó. Então, nós temos que reconhecer como sendo algo central na vida do povo de Deus, mas ao mesmo tempo, não é? Nós temos que reconhecer também que é necessário para que esse culto público, coletivo, seja preservado íntegro, seja prazeroso, não é? E possa realmente glorificar a Deus e edificar o povo dele, é necessário que também, durante a semana, não é? Todos os dias, separemos esse tempo de adoração pessoal a Deus. E cultos domésticos são muito necessários, tá? Então, esse é o pensamento. Espero ter ajudado o irmão. Deus abençoe. Encerrar aqui o vídeo.